por Sim, vamos favor, lá. você me passa o link desse canal que o dono da rádio te mandou, e você me passa, por favor, o link da palestra que você vai fazer de Sim, eu te passo psicometria hoje no ainda. próximo sábado. Ah, Se você puder fazer o favor. tá, na realidade é pelo Google, claro, é o Google Meets, na realidade Google o Meets, tá. recurso que eles utilizam, né? Mas vamos falar, Google Meets, muito interessante, porque ele não tem limitação de tempo e nem de número de pessoas, né? Mas eu acho que o seu Tá. procedimento é muito mais prático, porque você joga no Facebook, aí é mais ampliado ainda o acesso, né? Mas vamos lá, Todo vamos mundo pode começar. ver e ouvir, né? Boa noite, pessoal. Sim, Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, do 12 de agosto de 2020, no tema Enriqueça Seu Dia. E nosso querido Luiz Armando vai fazer a palestra para nós. Agora ele está com o fundo todo azul atrás dele, aí ficou bonito esse fundo. Preciso fazer um fundo azul para. porque tinha um armário escuro aqui. Tinha um Ficou armário bonito esse preto azul, aqui, hein? marrom, Deus me livre. Ficou bonito. Ficou Isso aí é do bonito. aniversário do Neto que sobrou esse pano aí, eu aproveitei para fazer o fundo aqui. Então, sejam muito bem-vindos ao canal do Núcleo Espírita Plano Maior, para fazer mais esta live com o nosso querido Luiz Armando, que está aqui conosco, para nos ajudar, para nos dar apoio, para a gente poder fazer esta live, né? Então, vamos lá cumprimentar o pessoal que já está chegando, Reinaldo, Sônia, Shirley, Ronaldo Pereira, Patrícia César, Lúcia Boba, boa noite a todos. Claudiomir Laza, Cida, tudo bem, Cida? Elka, Kátia, Elaine, Clau Carbone, seja bem-vinda. Irene Costa também, seja muito bem-vinda. Márcio, muito bom ter você, Márcio. Bruno e Cris, Luciana Veraldi, Cláudia Carreira, seja bem-vinda, Cláudia. Silvana, Luiz, boa noite. Mari Cavalcante, Ana Paula, Ana Biontino, Daniel Pereira, seja bem-vindo, Andréia Pontes, Verinha, Andréa La Rosa, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de deixar os seus likes para nós, seus coraçõezinhos. O Luiz Armando disse que se não tiver likes e coraçõezinhos, ele nem vem mais fazer palestra para nós. Menos. Não é, menos, né? Não, a gente precisa incentivar o pessoal, né? Ó, a gente tem 33 pessoas assistindo, tem 13 likes, né? 14 agora lá. Maravilha. Mas assim é bom, né? Bom, é E bom. só para a gente comentar, que eu estava comentando com você antes, né? A gente tem tido sistematicamente pessoas de Portugal e Espanha assistindo as nossas lives, né? Outros países também, mas basicamente Portugal e Espanha, isso é muito legal, que as pessoas assistam e outros assistem no decorrer do dia de amanhã e assim por diante, o pessoal vai assistindo, né? Muito, muito legal ter a companhia de todo esse pessoal do Brasilzão também, quase todos os estados temos representações, gente que representa os estados, né? E também de outros lugares, né? Sejam todos muito bem-vindos, muito amor receber vocês, com muito carinho, que vocês estejam conosco aqui, e nós, mais uma vez aqui, preparadíssimos para fazer esta live para vocês, né? Bom, eu vou começar então com a prece. Como o tema é Enriquece o Teu Dia, eu separei a prece preparando um bom dia, né? Então vamos lá. Senhor, mais um dia que começa. Tenho assuntos a resolver, providências a tomar, horários a cumprir, despesas e encargos. Neste dia depende de mim. Se eu estiver calmo e prestativo, será agradável e útil. Se ficar impaciente e raivoso, deixará em mim o abatimento e a revolta. Se optar pela violência e a indiferença, restará a agressão e a apatia. Receberei dos outros o que lhes der.
Se os presentear com um sorriso e palavras de estímulo, terei de volta apoio e compreensão. Peço-te que me sustentes o espírito diante do inesperado e que mantenhas firme no contentamento e na paz. Tudo farei para não perder a calma, mesmo diante do olhar agressivo e da palavra rude. Perdoarei a todos, estarei sempre com o semblante tranquilo, distribuirei alegria, só verei qualidade e bondade nos outros, com a alma reverente, lembrar-me de ti em todos os momentos do meu dia. Obrigado, Senhor, abençoa-me, protege-me, permita seguir em paz nesta nossa jornada. Mestre Jesus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos juntos. Agradeço imensamente por tudo que temos recebido, Mestre Jesus, e que possamos seguir em frente nesta jornada, sob a tua bandeira, sobre a tua orientação, sobre os teus domínios, para que possamos, enfim, seguir o que diz nesta oração, buscando a paz, buscando equilíbrio, buscando harmonia. E cada vez mais, Mestre Jesus, contando com a presença dos teus mensageiros celestiais junto de nós e das correntes maravilhosas que trabalham conosco no plano, no núcleo espírita plano maior, que todos estejam conosco, abençoando a todos que nos ouvem, a todos que nos veem, e que possamos, um abraço fraterno, estarmos juntos de ti, Mestre Jesus. Protege-nos, orienta-nos e abençoa-nos agora e sempre. Querido Luiz Armando, a palavra agora é sua. Muito obrigado, por boa estar noite aqui conosco. Todos, né? Eu que agradeço pela oportunidade de servir mais uma vez, né? Então, enriquece o teu dia é a recomendação do Emmanuel nessa mensagem que o nosso Clóvis aí destacou do livro Nascer e Renascer, uma obra daquelas solo do Emmanuel, né? O Emmanuel, dentre aqueles espíritos que trabalharam junto a Chico Xavier, ao lado de André Luiz, Maria Dolores, Meimei, o espírito que mais mensagens, ou melhor, mais livros organizou em torno dos seus conteúdos, né? Ele era o coordenador das atividades do Chico, conforme a história registra, né? A partir de 1927, desde os 17 anos, aquele espírito amigo que, na realidade, se manifestou numa reunião de uma noite fria lá na cidade de Pedro Leopoldo, numa reunião conduzida pela dona Carmen Perácio, ele se identificou só como um espírito amigo, mas 4 anos depois, numa daquelas reuniões que o Chico fazia, né, na beira do açude, que era uma região meio retirada lá de Pedro Leopoldo, ele se reunia com 2 senhoras, né, para fazer essas reuniões, invariavelmente de estudo das obras que em que se baseia a contribuição de Jesus nesse início de nova era, né? E talvez seja a obra que venha nortear os passos daqueles que forem despertando ao longo dessa nova etapa pela qual a Terra terá que passar, né? Já que tudo evolui. E hoje nós sabemos, graças a essa profusão de informações, né? Que, na verdade, os ciclos que orientam aí a evolução planetária, eles estão mais ou menos delimitados em 2.160 anos. Por que esse número, né? Pode se perguntar. E hoje que a gente sabe que lá atrás, muito tempo antes de Jesus, um povo que depois foi se fundindo etnicamente com outros povos e que praticamente desapareceu como nação, que é a Caldeia, né? Na realidade, eles elaboraram o horóscopo aqui do nosso lado ocidental da Terra. Existem 2 horóscopos aí na humanidade, né? Um é um hindu e o outro é esse elaborado pelos caldeus. Mas eles não elaboraram isso baseado apenas em cogitações, em talvez ideias vagas. Eles basearam em princípios matemáticos, né?
E, ao que tudo indica, eles tinham conhecimentos assim muito avançados, porque eles mapearam assim, o céu, né, o cosmos, dividindo ele em 12 partes, que correspondem, portanto, a cada um dos signos do zodíaco. E na realidade, eles pegaram um número que eu acredito que deve ter sido fundamentado em cálculos precisos, do tempo que o sistema solar leva para dar uma volta ao redor de si mesmo, porque tudo está em movimento na nossa estrutura universal, né? Se você for estudar um pouquinho sobre o átomo, você vai ver que o elétron gira assim, em intensa velocidade ao redor de um núcleo que é constituído de prótons e nêutrons. E a somatória de dois elétrons dá origem a uma molécula, que dá origem a outras estruturas mais complexas, e tudo é assim, tudo está em movimento, né? Então, eles pegaram lá aquele tempo imenso, né, colossal, que é o sistema como um todo leva para dar uma volta ao redor de seu próprio Sol, né? E chegaram a um número que acho que é 26.960 anos. Dividiram por 12 e chegaram a 2.160 anos. Se vocês, na realidade, estudarem um pouquinho a história de Jesus, vocês vão ver que o Jesus apareceu sob o signo de peixes, né? E, inclusive, o peixe acabou sendo o símbolo dos cristãos no início daquele movimento que Jesus inaugurou. E nós vamos aprendendo, inclusive, que Jesus não é assim apenas um ícone, um referencial de uma escola religiosa que depois foi dividida através de dissidências do Martinho Lutero, antes do Lutero outros personagens, né? Na realidade, Jesus, segundo o evangelista João, coloca no capítulo 1º do seu evangelho, um evangelho que é mediúnico, né? Aqui do Ipiranga, um grande erudito, né? Ele não morava aqui, mas trabalhava aqui perto, né? Ali do lado do Pacheco Chaves, tinha uma fábrica da JB Duarte, né? E esse senhor, advogado, filólogo, um erudito mesmo, uma cabeça muito discreto, e publicou alguns poucos livros com todo aquele cabedal de conhecimentos que tinha, e por sinal, deteve durante décadas o acervo que ele trouxe de Paris. Eu conheci uma história que dizia que aquilo lá veio em confiança, mas agora, mais recentemente, dizem que ele comprou isso, porque o Hitler iria invadir a França e basicamente Paris, e sabe-se que um dos meios que o partido nazista utilizava para fazer com que a memória cultural do povo se apagasse era queimar todos os livros, né? E todos os documentos relacionados a qualquer tipo de escola religiosa. Então, o Dr. Silvino Canuto de Abreu trouxe para o Brasil, deixou guardado lá numa fazenda na região do Vale do Paraíba, uma documentação incrível, tem mais de 700 cartas, 700 documentos que agora estão sendo traduzidos. Porque olha que incrível, né? Em 1937, o Chico Xavier veio pela primeira vez a São Paulo. Ele veio para participar de um evento que foi promovido por grandes personagens da época que estavam ligados ao espiritismo, mas também estavam ligados a uma escola que depois morreria, chamada Escola Metapsíquica, né? E essa escola promoveu no Teatro Municipal de São Paulo um evento durante alguns dias, acho que 2 ou 3 dias, e teve como atração principal o médium Chico Xavier, que veio pela primeira vez a São Paulo, né? Veio com a roupa do corpo, não imaginava que era tão frio aqui, era mês de março, 31 de março, me parece que foi que aconteceu isso. Tinha 500 pessoas lá no Teatro Municipal de São Paulo, e o Chico psicografou perante aquele público todo algumas mensagens, inclusive uma saudação do Emmanuel, escrita em inglês, sendo que o Chico não conhecia inglês nessa vida, né? E o mais espetacular é que a mensagem foi escrita de trás para frente. Olha que fenômeno extraordinário, né? Dando origem ao que tecnicamente se chama mensagem especular. Ela só conseguia ser lida contra o espelho ou contra a luz, não é? Papel assim olhado ao contrário. E era uma saudação para os participantes. No mesmo evento, o Humberto de Campos, que ainda não era o irmão X, né? Ele estava ainda se identificando como o grande cronista e escritor que foi, e havia também algumas poesias do Cruz de Souza, o Olavo Bilac, falando a respeito do evento que se processava aqui em São Paulo. E aí o doutor Silvino conheceu o Chico,
ficou impressionadíssimo com a humildade daquele menino, né? Ele tinha, Chico Xavier, em 1937, tinha 26 anos, né? E, na realidade, o que aconteceu foi que ele passou a se corresponder com o Chico. E, correspondendo com o Chico, pediu autorização para o Emmanuel se podia chamá-lo de meu filho. Chamar o Chico de meu filho, porque ele era bem mais velho, é claro, né? E o Dr. Silvino, inclusive, além das atividades intelectuais dele, ele foi, não sei quem conheceu, né? Eu tive o privilégio de conhecer, mas nem sabia que existia, ali na região do hoje Jardim Anália Franco, que era uma fazenda que foi comprada pela grande missionária chamada Anália Franco para montar a Associação Beneficente Feminina, né? E o doutor Canuto, né, a doutora Anália Franco, ela morreu na gripe espanhola, na pandemia da gripe espanhola em 1919, né? Começou seu trabalho nessa área mais espiritual a partir dos 51 anos, depois de ter sido curada por um médium, porque ela praticamente perdeu a visão. E esse médium, através de procedimentos de tratamentos fluídicos, conseguiu fazê-la voltar a enxergar. Ela ficou tão impressionada que foi estudar espiritismo. E aí fundou a Associação Beneficente Feminina. Por quê? Qual que era a realidade de São Paulo em 1920? Bom, a princesa Isabel, né, fez a libertação dos escravos, mas não disse o que era para fazer com aquela mão de obra toda que aí estava. E o que aconteceu foi que começaram a surgir as primeiras favelas em São Paulo, né? Porque os grandes produtores de café, que era a principal produção do Brasil, na verdade, preferiram trazer os nossos ancestrais portugueses para trabalhar na lavoura, porque não confiavam na mão de obra escrava que ficou liberta. E o conde Francesco Matarazzo, um grande gênio, não reconhecido pela humanidade, principalmente pelo Brasil, ele foi o homem que inventou a indústria no Brasil, né? Esse homem era o genial mesmo, porque ele inventou um complexo, as indústrias Matarazzo, que faziam de caixa de papelão a soda cáustica. Tinha uma diversidade muito grande. E o que o Conde fez? Ele trouxe os italianos, dando origem ao Bexiga, dando origem ao Brás, dando origem ao Belém, não é? Que eram comunidades italianas que residiam ali, que trabalhavam nas fábricas dele. Bom, mas isso é outra história, muito, muito interessante, né? Então, na realidade, o que aconteceu foi que a Anália Franco morreu, mas tinha um projeto de fazer uma grande obra. E aí a esposa, a dona Clélia, esposa do Dr. Silvino, era uma grande idealista, e ela, na realidade, assumiu o comando da Associação Beneficente Feminina. E aí o Dr. Canuto construiu um prédio imenso, que depois passou a ir por mãos nem tão corretas assim, e acabou sendo recentemente vendida, né, para justamente uma dessas grandes faculdades aqui de São Paulo. Mas o Dr. Silvino, ele escreveu um livro chamado Evangelho por Dentro. Ele vai contar como é que surgiu o Evangelho de Jesus, de João, não é? Porque o João, eu não sei quem sabe também, mas olha aí uma outra particularidade. Os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, na realidade, foram escritos a partir do 10º ano depois que Jesus tinha morrido. E aí a gente fica pensando, puxa, mas como é que os caras podiam ter uma memória? O Lucas ouviu falar, o Marcos ouviu o tio falar, que era o Pedro, né? O João Marcos. E o Mateus é o único que foi testemunha, e o próprio João, né? Mas haja memória, né? Porque um cara, para escrever aquilo que hoje compreende-se, conhece-se como capítulo 5, 6, 7, 8 do Evangelho de Mateus, ele precisa ter uma memória prodigiosa para declamar o Sermão da Montanha, uma peça tão importante que o Gandhi, que não era cristão, falou assim, olha, se toda a literatura do mundo desaparecer, se guardar-se um exemplar do Sermão da Montanha, tudo estará salvo, porque todo o ensinamento precioso e espiritual está ali no Sermão da Montanha, né? E não é só aquelas 9 afirmações do Bem-aventurados, né? Existe um conteúdo, até ensinar a orar, Jesus o faz, e dá uma receita de bem viver, né? A partir do bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aquelas 9 afirmações maravilhosas, né? Bom, e aí o que acontece é que o João, depois de ser orientado pelo Espírito Santo para sair de Jerusalém, porque a coisa ia ficar preta,
e ele foi para Roma, e lá em Roma foi preso e foi condenado à morte, e foi cozido em óleo de rícino, que era o mais barato, pelo desprezo que o romano tinha em relação ao judeu. Na verdade, o João voltou à vida. E exilado foi para Patmos, uma ilha ali na região da Grécia, e ali ele se fixou numa aldeia pobre de pescadores, acompanhado por Prócoros, conforme está lá no Atos dos Apóstolos, que era um grego que era tiete do João, e foi com ele desde Jerusalém até Roma e de Roma até Patmos. E um belo dia, depois do João começar a atuar, né, é muito legal, se vocês pegarem o capítulo 5 do Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que o que esses caras faziam depois que Jesus morreu, né? Então, o João, ele tinha um magnetismo tal, e a cura que ele fazia, ali só se fala em curas, era de tal magnitude, era uma pobreza danada, uma dificuldade imensa, a ponto das pessoas, pelas aldeias por onde o João passava, colocavam seus doentes na calçada, vamos dizer assim, para que desse sorte do João passar, e aquele magnetismo dele com a imposição de mãos fazia com que muitos doentes se recuperassem. Muito legal, capítulo 5, Atos dos Apóstolos. Então, um belo dia ali naquelas prédicas que o João fazia ali para os que viviam na comunidade de pescadores, um dia o Espírito Santo, que era a presença constante, se manifesta através do João e fala: a partir de agora eu vou começar a contar a história de Jesus. No capítulo 1, o João vai falar uma coisa que está escondido lá, a maior parte das pessoas não sabem. Tudo o que aqui existe foi por ele construído. Antes ele já tinha dito que Jesus e Deus são coisas diferentes, né? Mas tudo que aqui existe foi por ele construído, no versículo 3, e no versículo 10 vai dizer: ele esteve aqui, nada do que existe não teria sido feito se não fosse por ele, e ninguém o reconheceu. Capítulo 1, versículos 3 e 10. Então, Jesus é o grande responsável pelo nosso planeta, ou pelo nosso não, pelo planeta que nós estamos usando agora para evoluir. E agora, no século XX, no segundo semestre de 38, do ano 1938, o Emmanuel traz-nos à luz, baseado em pesquisas nos arquivos da espiritualidade, um livro chamado A Caminho da Luz. Fantástico. Vai mostrar como surgiu o planeta Terra e como surgiu a humanidade nele, praticamente 3 bilhões de anos depois da confecção dessa moradia aqui fantástica, que tem, na verdade, na sua estrutura, 70% de água, maior parte salgada, e 30% de áreas habitáveis por nós, embora o Espiritismo esteja dizendo que no mar também existe vida, não só a vida marinha, mas no plano espiritual no fundo do mar, tem muita coisa legal aí aparecendo assim devagar, né? O próprio Kardec faz referências a isso. Bom, então, na verdade, Jesus, conforme a gente aprende, né, veio chamar a atenção de que, na realidade, nós estávamos nos aproximando de um novo ciclo, e Humberto de Campos, também em 38, primeiro semestre, me parece que abril, através de Chico, conclui um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dizendo que Jesus havia deliberado que nessa nova fase pela qual a Terra ia se iniciar, né, que é a fase de regeneração, aqui na terra do Brasil seria a base de trabalho de divulgação da mensagem dele, que em 20 séculos não produziu tantos efeitos assim, haja visto o atraso que aí está, né? E vai ser um pouco difícil a gente recuperar, talvez por isso que essa pandemia aí está, porque se nós fizermos uma análise assim, crítica do que aconteceu na Terra depois dos anos 80 do século XX, vamos ver que as pessoas, um tanto quanto assim, entorpecidas pelo materialismo que crescia, as facilidades até certo ponto que estavam aí, né, foram se esquecendo de Deus. As gerações que nasceram a partir dos anos 80, muito pouco delas teve contato com qualquer coisa de ordem espiritual. Daí o sofrimento que aí está, o número de suicídios absurdo que aí está, envolvendo jovens, até crianças e pessoas mais amadurecidas, né? E se vem despreparada para essa realidade. Mas Jesus já tinha também, através da atuação na construção do Livro dos Espíritos, dado uma dica importante para nós, né? E essa dica está na questão 943. Se alguém tiver o Livro dos Espíritos, dá uma olhadinha ali depois.
O Kardec, que era um grande conhecedor da natureza humana e estava ligado em tudo, ele faz uma pergunta para o Espírito da Verdade. Onde a origem do desgosto que toma conta das pessoas em determinadas situações? Onde a origem do desgosto? Se nós olharmos o que aí está, a situação em que as pessoas se veem, nós vamos ver que Jesus já tinha dado a ficha, tinha dado a letra para aquelas criaturas que querem realmente entender as coisas. São 3 os motivos, disse Jesus a Kardec. Primeiro é ociosidade. Se nós olharmos as gerações que vieram dos anos 80 para cá, os que foram construídos, estão na faixa dos 40 anos agora, a maior parte teve uma vida assim muito diferente da minha, por exemplo, né? Que sou de origem pobre e, na verdade, tinha muitas dificuldades, até para comer, né? Sou lá do interior, mas as dificuldades na época eram muito grandes. Mas os que nasceram a partir dos anos 80 e, de uma certa forma, já tinham seus pais alocados em indústrias, ou aqui em São Paulo, ou nas grandes cidades, ou empresas, né? Na verdade, tiveram um processo de formação deficiente. Sabe por quê? Porque os pais pensavam da seguinte forma: meu filho não vai ter as carências e dificuldades que eu tive, não vai passar por isso. Então cercaram a molecada de facilidades. Não tiveram noção de trabalho, não tiveram noção de valorização de nada. E isso foi piorando. Eu vejo até pelos meus netos hoje, né? Como é que eles são, de uma certa forma, cercados de facilidades. A fartura que essa molecada tem em relação às carências que eu tive é um negócio assim, atordoante. Sabe por quê? Porque o salgadinho está carregado de sal, o refrigerante está carregado de sal, carregado de açúcar, coisas que a gente nunca veio até que eles começaram a colocar formulação no rótulo dos produtos. Então você está criando lá na infância o hipertenso do futuro, está criando lá na infância o candidato a diabetes do futuro, não é? Então, o que, que acontece? Nós estamos vendo aí os índices no mundo, né, de diabetes, por exemplo. Eu sou diabético, não é por causa daquilo, é por sedentarismo, é por talvez não me alimentar da forma correta antigamente, né? Corria para trabalhar e para ganhar o necessário para a sobrevivência dos meus filhos. Então, eu não cuidei muito da minha estrutura física. Mas assim, essa molecada foi criada assim. Ociosos. Por que, que eles foram para a droga? Por que, que eles se viciaram no álcool? Pelas facilidades que tinham e pela falta de consciência em relação ao trabalho. Então Jesus estava alertando, olha, desgosto vai aparecer, por quê? Ociosidade. Segundo item, falta de fé. Nós não podemos nos esquecer que somos partículas de Deus. Nós, na realidade, somos pessoas que somos espíritos a conduzir um carro chamado corpo físico. Mas a maior parte das pessoas não sabe, não vai acreditar nisso. Só que agora elas estão sendo obrigadas a, de uma certa maneira, tentar conhecer. E acho que essa situação que aí está, ela força realmente as pessoas a buscarem respostas. Então, ociosidade, porque quando as coisas estavam legais, qual era a preocupação maior das pessoas? Quanto tempo vai levar para chegar o próximo feriado prolongado? Para mim ir para a praia, para mim ir lá para o interior, para mim poder viajar. Era essa a preocupação. A gente lutava por isso. Não havia assim um planejamento para a gente desenvolver conhecimentos na área da espiritualidade. Hoje eu estou sendo obrigado a pensar um pouquinho nisso, não é? E se eu tiver as orientações corretas, eu vou encontrar o caminho. Porque eu vou falar, mas eu não posso ir na livraria comprar, não posso ir no centro para ir buscar o livro emprestado na biblioteca. Mas o pai Google está aí na sua frente, no seu celular. Você entra em determinados sites, hoje você tem livros do Chico Xavier, de Caibar Schutel, de outros personagens importantes, sem falar outros livros que não são necessariamente mediúnicos. Estão aí no YouTube. Os próprios livros da codificação. Você pode entrar no Google e entrar, ver o livro dos Espíritos, dar uma lidinha, pode ler até o Evangelho segundo o Espiritismo, conhecer as obras que você nunca iria conhecer se não fosse pela necessidade, tipo Céu e Inferno, o livro A Gênese, não é verdade? Então, o Jesus falou assim: olha, meu filho, primeira
razão do desgosto, ociosidade. Segunda razão do desgosto é justamente a falta de fé. Terceira causa do desgosto é, invariavelmente, a saciedade. Está tudo resolvido. É aquilo que eu falei há pouco. Eu tinha dificuldade de comer lá na minha infância, na minha adolescência, e a gente vê que a molecada de hoje não sabe nem o que é passar fome. Ainda escolhe comida, ainda rejeita comida, principalmente aqueles que estão em condições um pouco melhores, porque uma outra grande massa humana nem teve acesso a nada disso. Às vezes, eu lembro que lá na atividade que o Chico desenvolveu lá na cidade de Uberaba, quando, na realidade, muito tempo antes das questões que aí estão, né, haviam pessoas que só comia no dia que tinha a sopa lá do Chico na quinta-feira. E um grande empresário de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, da área de transportes e logística, ele, na realidade, dava uma importância assim, respeitável para que todas as pessoas saíssem de lá com alguns litros de leite e saíssem de lá com uma cesta básica. Então, havia muitas pessoas na cidade de Uberaba, que é uma cidade que tem muita pobreza também, como toda cidade, né? Já saíam abastecidos, coisa que depois aquele tal de Eurípides lá resolveu parar, né? Por questões de segurança, segundo disse ele, embora os recursos iriam continuar acontecendo. Então, enriquecer o nosso dia. O que significa isso? Puxa vida, eu estou ciente hoje que eu sou um espírito que comanda um corpo. Eu sou antes espírito e depois matéria. Uma matéria que é perecível, que tem data de validade, que talvez tenha até um tempo de utilização menor, porque eu não cuido desse corpo, eu não cuidei dele. Então, eu trago determinadas variáveis hoje nas minhas análises clínicas, no sangue, na urina, na outros elementos que são utilizados para análises clínicas, que são totalmente contrários ao que está estabelecido nos padrões da Organização Mundial de Saúde. Então, eu, na realidade, às vezes estou antecipando, porque eu vou criando, inclusive, para mim mesmo, uma série de dependências que vão estragando o meu corpo. A ciência está dizendo, não é o espiritismo, mas está demonstrado aí, agora nem propaganda e televisão, mas é permitido fazer, que o cigarro vai impregnando as nossas veias da cabeça, nossas artérias, vai comprometendo nossa região cardiovascular, programando o nosso infarto, nosso AVC, se for na área da cabeça, né? E as pessoas continuam fumando, né? Infelizmente, ignorância nesse aspecto, e às vezes dizem até que não conseguem parar, que é aquilo lá que dá confiança para elas. Então, eu não estou valorizando a minha oportunidade, porque o Chico Xavier dizia, olha, a fila de candidatos a reencarnar é muito maior do que o número de vagas. É só a gente olhar na informação que o Emmanuel deu lá em 1952, são mais de 20 bilhões de seres desencarnados em condições de desenvolvimento razoável de inteligência para ocupar as vagas que aqui estão, que chegaram depois de 1974, né? Foi quando começou a progressão geométrica, nós saímos de 4 bilhões e 74 para quase 8 agora. Então, houve assim, um incremento violento aí na densidade demográfica da nossa dimensão. Mas a maior parte chega porque, paralelamente, a ciência foi correndo atrás e nós saímos lá, na época da Segunda Guerra Mundial, de uma longevidade de 48 anos, em média, para 75 agora, segundo dizem, né, em média. Tem gente que vai além e tem gente que fica aquém. Então, na realidade, nós sabemos que agora nós temos mais tempo para tentar valorizar a vida, enriquecer a nossa vida a partir do enriquecimento do dia. E o que é que a gente faz? A gente, como diz Emmanuel na mensagem, fica fazendo birra, somos pessoas, às vezes, que nos entregamos à inércia, à ociosidade, ao não fazer nada que importe, né? Brigando lá com os nossos familiares, porque nós somos obrigados agora a saber conviver ou tentar fazer uma convivência mais harmônica e pacífica dentro de casa, né? Com os filhos. Tem muitos espíritos que voltam, como o Espiritismo nos elucida,
para concluirmos projetos que foram planejados lá no plano espiritual, no reencontro que temos com eles, né? E o que é que a gente faz? Às vezes, né, assim, hipoteticamente, vamos imaginar que a gente conheceu nossos pais antes da gente chegar aqui, né? Combinamos. Éramos pessoas que tínhamos contas a acertar, ponteiros a ajustar, e combinamos chegar aqui e realmente, através do amor, nos reconciliarmos perante as leis divinas, perante as leis cósmicas, que, em última instância, está escrita dentro de nós mesmos. Só que aí a gente chega aqui, o ambiente não é exatamente aquele que a gente imaginava que seria. Às vezes nós encontramos uns pais que ficam brigando entre si, se ofendendo, se ameaçando, ameaçando separação. Eu imagino assim um espírito que aprendeu a amar aquela mãe, aprendeu a talvez gostar daquele pai. Diante dessas ameaças e dessa gritaria, dessas confusões todas, o que vai acontecer na formação da personalidade desse ser? Vai acontecer o desenvolvimento da insegurança, da insatisfação. Por que a gente acha que crianças de 11 anos, como a gente tem visto aí, se matam? De 17, 18 anos se matam. Ou 17, 18 anos estão mergulhados no problema da dependência química. O Chico Xavier falava assim: as pessoas que vão buscar aí o refúgio da droga, que é uma fuga, né? Na verdade, são criaturas muito mal amadas. A gente sabe que o amor é uma coisa prazerosa, coisa mais gostosa você abraçar uma criança, né? Você sentir, às vezes, a confiança que ela tem em você, a esperança que ela tem em você, te vendo, às vezes, como uma referência, não é verdade? Uma coisa boa. Mas tem muita gente que não pensa dessa maneira. Há muitas notícias aí nessas publicações diárias, nesses noticiários diários, de que pais e mães executam seus próprios filhos, mostrando a grande desarmonia que existe por dentro deles. Então, aí a gente, de repente, encontra esse tal de espiritismo pelo caminho, nessa época assim de grandes dificuldades, e eles vêm nos falar que nós precisamos enriquecermos-nos valorizando o nosso tempo e a nossa vida. Nós aprendemos com esse tal de espiritismo, num raciocínio razoável e muito lógico, que numa existência de 60 anos, apenas 20 serão aproveitados, porque 20 o nosso corpo dorme e o espírito está em outras atividades, às vezes em contato com influências nocivas. Outros 20 nós estamos virando adultos, não é? Então sobram 20, que a gente, diluído nos 60, muito pouco faz. Porque estamos mais preocupados com a satisfação do lado sensorial e não do lado espiritual. O lado espiritual de uma certa forma, alimenta de atividades no campo, por exemplo, da caridade. Quantos de nós realmente já experimentou a sensação absolutamente inigualável de experimentar, às vezes, a satisfação de estar ajudando alguém que está com problemas muito sérios? Pessoas que perderam seus entes queridos, às vezes pela pandemia, sermos, de uma certa maneira, acolhedores com eles, não pregadores, já tentando resolver o problema com os conhecimentos que nós temos, mas nos transformando no ombro amigo para que aquela pessoa possa desabafar, possa, muitas vezes, exteriorizar aquele conflito que está por dentro dela, da revolta, da indignação, porque morreu o filho, morreu o pai, morreu o irmão, não é? Eu falava para o Clóvis há pouco que eu estou ligado a um grupo de cura numa outra casa, e a quantidade às vezes, pedidos que a gente vê rolando perante os nossos olhos no WhatsApp, que tem o grupo virtual, pedindo preces, né? Ontem eu fazia uma live para outro grupo aqui do Ipiranga também, na verdade, um grupo chamado Fonte Viva, ficaria para o lado de Heliópolis, na realidade, a gente recebeu a notícia de um companheiro, deve ter lá uns 30 e poucos anos, que morreu por causa da tal da Covid, deixando para trás duas crianças pequenas e a esposa. Um rapaz que a gente conhecia, porque ele era aluno dos cursos lá da casa, não o conhecia pessoalmente, mas conhecia de vista. Mas a gente se solidariza, né?
Nada está acontecendo por acaso nesse momento aqui na Terra, né? Esse processo que aí está é um processo que vem de planos superiores, que faz parte de um Enem espiritual que está selecionando os valores que deverão permanecer na Terra no mundo de regeneração, ou que serão remanejados para outras regiões do próprio planeta, ou então serão remanejados para planetas em igualdade de condições. Então nós temos que enriquecer o dia. De muitas formas pode ser feito isso, né? O Clóvis abriu a reunião de hoje com aquela prece. Eu e minha esposa, de uns tempos a essa parte, já faz mais de um mês, nós estamos todos os dias de manhã, impreterivelmente, de segunda a segunda, fazendo 15 minutos de prece. Olha, depois da primeira semana, a gente começou a sentir um bem-estar imenso. São preces que fazemos pelos outros, não por nós mesmos, né? Porque aquela que devemos fazer por nós mesmos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, deve ser a primeira preocupação ao amanhecer. Nós temos que sair da cama e já fazer prece, agradecendo a Deus por estarmos de pé, às vezes, ou estarmos, talvez, em condições de raciocinar direito, sem que nosso corpo tenha bloqueios aí causados por nós mesmos em problemas de saúde, e nós estamos conseguindo nos expressar com lógica, com clareza. Agradecer a Deus pela família que temos, porque a solidão é um negócio terrível. Muito difícil a solidão, né? Quem morou sozinho em São Paulo, eu morei aqui muito tempo, a gente sabe como é difícil você estar só. Então você tem entes queridos do seu lado, pessoas que às vezes te amam de verdade. Às vezes você tem dificuldade de aceitação, de convivência, e eles também em relação a você, mas nada que não seja insuperável. Nós podemos superar isso. Como? Amando essas criaturas, valorizando-as e enriquecendo o nosso dia. Então, existem muitas formas. E a doutrina espírita é maravilhosa por isso, né? Ela não tem, assim, um roteiro obrigatório. Nós é que deliberamos o que assim seja. Por isso temos o livre-arbítrio e ela nos dá essa liberdade. Lamentavelmente, usamos muito mal essa liberdade outrora e hoje estamos diante, às vezes, de situações que nos levam a refletir um pouco sobre nós mesmos. E é uma coisa importante. Eu tenho que me conhecer, como diz o Emmanuel na mensagem, não é? Então é isso. Eu acho que, para terminar, nós vamos lembrar uma mensagem do Emmanuel, daquelas curtinhas que a gente lê no final das reuniões. E o Emmanuel diz para a gente assim, ó: se a provação te aflige, Deus te conceda a paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Se te falta a esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove a paz. Sobre as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia. Deus te mantém a paz. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Muita paz. Então vamos lá, queridos irmãos, queridos amigos, dando sequência então ao nosso evangelho, agradecendo ao Luiz Armando pela maravilhosa palestra, por todos os ensinamentos que nos proporcionou na noite de hoje. E então que possamos, a partir deste momento, com as nossas águas colocadas sobre a nossa mesa, cada um com o seu copo de água, ou com a jarra, se for caso de família, para que possamos pedir, ao final dessas vibrações, as correntes médicas que fluidifiquem as nossas águas. Então, como a gente sempre lembra, peguem as suas águas, coloquem-nas perto de vocês, para que cada um receba a medicação necessária aos seus tratamentos, à sua saúde. Vamos então iniciar as nossas vibrações, queridos amigos, mentalizando o nosso querido Mestre Jesus, direcionando até as suas mãos as nossas vibrações, para que ele dirija às equipes do mundo espiritual que as aplicarão aonde mais houver necessidade para serem aplicados. Então, vibremos inicialmente pela paz mundial. Que os dirigentes das ações encontrem, através do diálogo, a paz para todo o nosso planeta. Que possam os refugiados encontrar um caminho,
um local seguro para sobreviverem e um país que possa recebê-los para que possam dar continuidade à sua reencarnação. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, pelos nossos governantes, pelos nossos dirigentes, que eles possam encontrar a paz, que eles possam encontrar através das conversas a eliminação total da corrupção do nosso país e possam, através das negociações, encontrarem um movimento de crescimento para o nosso Brasil, com mais educação, com mais saúde, com mais alimentação ao nosso povo brasileiro. Vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde, pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, o Mestre Jesus, que as correntes médicas do espaço possam estar ali para ajudar, para socorrer, para fortalecer. Aproveitando também para vibrar por todas as equipes dos hospitais aqui da Terra, que possam os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os médicos, intensivistas e todos aqueles que trabalham em hospitais, que possam ser protegidos contra a Covid-19. Que todos esses irmãos recebam as suas bênçãos, todos os irmãos recebam a proteção do plano maior da espiritualidade, para que possam ficar longe da Covid e seguir no seu trabalho tão necessário à população brasileira. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram presos, que eles possam, em suas detenções, se arrepender dos seus males praticados, seguir um novo caminho, colocar Deus no coração e poder seguir em frente nas suas jornadas. Vamos lembrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, nas trevas, no Vale dos Suicidas, que as caravanas socorristas possam resgatar a todos esses irmãos e encaminhá-los aos hospitais do espaço, às casas de saúde, ao Hospital Maria de Nazaré, enfim, aonde cada um deles puder estar e ser recolhido, que se faça a presença das caravanas socorristas e os encaminhem. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que estão nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente, para que eles possam receber muitas energias positivas, que o teu evangelho seja o guia para cada um desses irmãozinhos, para que eles sigam um novo caminho. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas, que as tuas luzes, Mestre Jesus, as tuas palavras, as tuas orientações sejam a guia mestre para cada um desses irmãozinhos, que eles possam progredir, crescer e se livrar desses vícios. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todas as famílias em desarmonia, que a tua luz, o teu manto sagrado, envolva cada uma dessas famílias, trazendo a paz, o equilíbrio e a harmonização a todos esses irmãos que estão em brigas, estão com problemas, em desarmonia nas suas famílias. Recebam eles a paz de Jesus, que os seus lares sejam abençoados pelo manto sagrado e que eles possam renovar-se e seguir em frente. Nós vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões, que os dirigentes das religiões entendam que a paz é necessária, que o Deus é único, ele quer o amor entre todos os homens e somente assim a Terra seguirá em progresso rumo a uma paz mundial. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram morando nas ruas, os moradores de rua, sejam eles abençoados, sejam eles equilibrados, sejam eles abençoados por pratos de comida, por agasalhos, por carinho, para que possam encontrar um novo caminho e poderem seguir na sua jornada. Nós vamos vibrar também por todos os nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Que em cada uma dessas casas a tua luz se faça presente, Mestre Jesus. Que em cada uma dessas casas tudo ali possa ser ajudado, tudo possa ser resolvido e que eles possam se curar, se assim for a sua necessidade, se equilibrar, ter paz dentro dos seus corações. Vamos vibrar pelos nossos lares. Que a todos brancas, Mestre Jesus,
preencha cada um dos cômodos da nossa casa, eliminando miasmas, eliminando vibrações pesadas. E aqueles irmãozinhos que por acaso estiverem nas nossas casas, sejam encaminhados à tua seara bendita de amor, de trabalho, para tratamento, para ajuda, para compreensão e crescimento. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos, quer seja desta encarnação, quer seja de encarnações passadas. Nós pedimos perdão a vocês, queridos irmãos, que são nossos desafetos. Que vocês recebam, através de Jesus, as bênçãos e o nosso pedido de perdão, para que possamos nos perdoar mutuamente e que possamos seguir numa nova fase rumo à seara bendita do nosso Mestre Jesus. E vamos vibrar, finalmente, por nós mesmos. Que as tuas luzes, Mestre Jesus, em forma de cristais azuis e brancos, caiam sobre as nossas cabeças, nos limpando da cabeça aos pés, deixando-nos leves, deixando-nos tranquilos, deixando-nos em paz para podermos seguir um novo caminho rumo à tua seara bendita de amor e de trabalho. Protege-nos, Mestre Jesus, ajuda-nos para que possamos seguir em frente agora e sempre. Vamos fazer as vibrações especiais, como já temos avisado seguidamente. As vibrações serão feitas de acordo com a lista que temos em mãos, mas agrupando, então, somente falando dos motivos, das doenças que cada um tem. Então, vamos vibrar primeiro pelos casos de Alzheimer, que os irmãos com Alzheimer da nossa lista recebam as bênçãos de Jesus, proteção, amparo, e que os seus cuidadores sejam fortalecidos para que eles possam receber cada dia mais amor, cada dia mais paz. Vamos vibrar também pelos casos de câncer, que esses irmãos recebam dos oncologistas do plano espiritual a ajuda necessária para se curarem, a ajuda necessária para que os seus tratamentos de quimio e radioterapia sejam aplicados com a maior eficácia possível e sem efeitos secundários. Vibremos pelos casos de ortopedia, todos os nossos irmãos da nossa lista com problemas ortopédicos, de colunas, de braços, de ombro, possam ser ajudados, possam ser recuperados, que as suas cartilagens possam ser repostas, que eles possam ter os seus movimentos acertados, seus movimentos recuperados, para que possam seguir em frente na sua jornada. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram com o Covid, que esses nossos irmãos possam receber dos pneumologistas do plano espiritual, das correntes médicas, ajuda e o fortalecimento para se curarem das suas pneumonias, das suas inflamações crônicas do pulmão, para que possam se recuperar da Covid e possam seguir em frente na sua jornada no planeta, na nossa terra, junto das suas famílias. Vamos vibrar também dos irmãos com caso de depressão. Pedimos aos terapeutas do mundo espiritual que estejam com esses irmãos, que os ajudem, que os orientem, que conversem com eles durante as suas horas de sono, mostrando-lhes a verdadeira vida, que é a vida crescente, que é a vida futura, que eles precisam se recuperar. Vamos vibrar também por todos os casos de emocionais e casos de saúde. Nós vamos pedir aos amigos do mundo espiritual, as correntes Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, os veneráveis da China. Vamos pedir a corrente azul, pedir a corrente dos franciscanos, corrente dos samaritanos, que possam ajudar esses irmãos, que eles possam se recuperar, que eventuais obsessores possam ser tirados, encaminhados ao plano espiritual, que aqueles que têm problemas de saúde possam ser curados, possam ser tratados com as energias de todos que estamos aqui juntos, doando o nosso ectoplasma, o nosso fluido vital para a ajuda desses irmãos. Vamos vibrar também para os casos de irmãos com diabetes, que eles possam receber ajuda dos amigos das correntes médicas, que os seus pâncreas possam funcionar, que eles possam produzir a insulina necessária à sua recuperação. Que eles possam receber as bênçãos de paz e amor das correntes médicas. Vamos vibrar, então, agora pelos suicidas,
que esses nossos irmãos sejam resgatados pelas correntes das Irmãs de Maria, possam ser levados ao Hospital de Maria de Nazaré, onde receberão a paz, o amor, o carinho e o tratamento. E os desencarnados possam ser resgatados pelas correntes socorristas do plano maior da espiritualidade e possam ser levados aos hospitais, no plano espiritual, a casa de saúde, para receberem o tratamento adequado. E assim, queridos irmãos, nós vamos encerrando as nossas vibrações da noite, pedindo a Jesus que nos abençoe, pedindo a Jesus que nos protejam, que nos iluminem, para que possamos seguir em frente na nossa jornada. Que os nossos corações se encham de amor, se fortifiquem, para que tenhamos a oportunidade de orar e pedir e vibrar por todos aqueles que se encontram no nosso caminho. Que Deus Pai possa nos abençoar e Jesus possa nos iluminar agora e sempre. Que assim seja. Amigos, Deus abençoe vocês. Desejamos a todos um excelente fim de semana, um ótimo domingo. Ao Luiz Armando, que muito obrigado pela sua maravilhosa palestra, que possamos estar juntos no mês que vem. Enquanto isso, vamos seguindo no próximo domingo. Nós teremos o nosso Evangelho às 20 horas, estaremos juntos de novo. Obrigado, Luiz. Um beijo para todos. Obrigado pela companhia. Deus abençoe a todos vocês.